Já estão valendo as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro e uma dúvida persiste entre os motociclistas que andam pelos corredores de veículos. Afinal, com essas novas regras da legislação de trânsito, continua sendo permitido aos motociclistas circularem pelos corredores de veículos? Fique conosco porque é sobre esse tema que vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no canal Conversa Legal. Eu sou Augusto, sou advogado e nesse canal tratamos de assuntos diversos, sempre analisados do ponto de vista jurídico, porque lembre-se, quem sabe seu direito sabe mais. A circulação de motos pelos corredores de veículos é uma realidade nos grandes centros urbanos, e se essa prática fosse retirada, tiraria a própria característica da moto, que é proporcionar deslocamento com mais agilidade e velocidade do que os veículos maiores. Porém, essa prática, por outro lado, implica em riscos muitas vezes à vida e à integridade física dos próprios motociclistas, especialmente quando existe abuso de excesso de velocidade nos corredores. As novas atualizações do Código de Trânsito Brasileiro, que estão vigorando desde abril do presente ano de 2021, em seu projeto original no Congresso, possuía um artigo em que seriam incluídas algumas ressalvas, algumas limitações, algumas restrições ao uso dos corredores pelos motociclistas. Porém, quando esse projeto de lei foi para a sanção presidencial, o presidente vetou, ele retirou o artigo que colocaria tais restrições, de modo que, mesmo com as atualizações que estão valendo para o novo Código de Trânsito, não houve nenhuma mudança em relação a como era antes. Ou seja, sobre esse ponto de motos nos corredores de veículos, não houve alteração na legislação atual. Então, na prática, pode continuar andando nos corredores? A resposta é sim, porém, existe um tipo de proibição que pode atingir os motociclistas, e isso não é novidade, é uma regra que já existia, embora nem todos saibam. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 192, diz que é uma infração deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. É uma infração grave punível com multa de R$ 195,23, mais 5 pontos no prontuário do condutor. Portanto, a lei determina que se deve guardar uma distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. E isso deveria ser observado também pelos motociclistas nos corredores. E aí você vai me dizer: Ah, Augusto, mas não acontece nada. É normal entrar no corredor e não pega nada. Eu te digo que pode pegar, pode acontecer. Existem motociclistas que já foram autuados por essa regra do artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro. É possível que você mesmo conheça alguém que já foi multado por essa regra. E mais um ponto a observarmos. Eu disse que, de acordo com o Código de Trânsito, constitui infração circular nos corredores sem manter distância segura frontal e lateral dos demais veículos. E aí você me pergunta: qual é essa distância segura que eu devo manter dos demais veículos? É uma distância de meio metro, 30 centímetros, 20 centímetros? E a resposta é: não sabemos, porque a lei não menciona, a lei não define o que é essa distância de segurança. Quanto é essa distância de segurança que eu devo manter em relação ao veículo da frente ou das laterais? Portanto, a lei não é clara, ela acaba sendo uma regra subjetiva. Então, na prática, se o agente de trânsito olhar a sua moto no corredor
E se no juízo dele, no entendimento dele, ele concluir que você não está guardando a devida distância de segurança lateral nos corredores, ele pode te aplicar uma multa de acordo com a regra do artigo 192 que mencionamos. E aí você vai ter de pagar a multa ou fazer um recurso. Se você tiver que recorrer de uma multa dessa, a tese é a seguinte: primeira, não existe proibição de circulação de motos nos corredores. Portanto, se não existe proibição, conclui-se que existe a permissão e que, portanto, é autorizado e é normal. 2. A regra da lei que fala sobre a necessidade de manter uma distância segura, frontal e lateral, ela não especifica qual distância é essa. Portanto, ela é uma regra que não é bem definida, ela não é clara. E se ela não é clara, ela não pode ser utilizada para autuar o motociclista. Digo de outra maneira, se a regra não é clara, não pode o agente de trânsito, a seu próprio critério, a seu próprio juízo, definir ali no olhômetro qual é a distância lateral que ele entende ser segura. Percebe? É algo muito subjetivo, muito genérico, de modo que uma regra assim não pode ser utilizada para autuar os motociclistas, embora na prática, como eu disse, já aconteceu. Inclusive no direito existe um princípio muito conhecido que é o princípio da legalidade, que diz que não existe crime ou infração sem uma lei anterior que o defina. E essa definição tem que ser muito exata. A definição de uma infração tem que ser muito certeira, muito objetiva, como uma mão e uma luva. Ela não pode ser genérica, como essa regra que estamos falando a respeito. Minha opinião: é natural que as motos circulem nos corredores de veículos, porém dentro de uma noção de bom senso e de prudência. Circular em altas velocidades é sempre perigoso, inclusive ao próprio motociclista. Sobre a regra do artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo, como eu já disse, que é uma regra genérica, não é específica e, portanto, ela não pode ser utilizada contra os motociclistas. Por não ser uma regra bem definida, já que ela fala de uma distância que deve ser mantida e que a gente não sabe exatamente que distância é essa, então ela não pode ser utilizada em desfavor dos condutores de motocicletas. Resumo do vídeo: em relação à circulação de motos nos corredores de veículos, não houve nenhuma alteração no novo Código de Trânsito Brasileiro, porém permanece a possibilidade dos condutores serem autuados de acordo com essa regra que abordamos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você é a favor da circulação das motos nos corredores de veículos? Acha que tinha que ter algum tipo de ressalva, algum tipo de restrição? Você conhece alguém que já foi multado de acordo com essa regra do artigo 192 do Código de Trânsito Brasileiro? Escreva aqui nos comentários, eu lerei a todos. E se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo e de tantos outros que temos aqui no canal, faça sua inscrição, faça agora. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Deixe seu like, ative o sino de notificações, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Por hoje é só. Um abraço, tchau!